Gente, estamos iniciando mais um episódio do Podmar. Lembrando para você antes, tudo certo, Mariana? Você ainda está mexendo lá na configuração. Não é ao vivo não, né? Depois vocês Não, né? Depois fala pro Fer que a Mari do Éden mandou um abraço para ele. Manda um abração, menina. Tá legal. Então vamos começar então. Gente, estamos iniciando mais um episódio aqui do Podmar e antes que eu me esqueça, acione o sininho, se inscreva no nosso canal que toda segunda, quarta e sexta sempre tem um bom bate-papo. Vamos falar um pouco agora sobre cultura com o Fernando. Seja bem-vindo, obrigado pela disposição de vir bater um papo aqui conosco. Vamos conversar sobre isso, sobre cultura, sobre o empreendimento, como é que funciona, como é que faz para chegar, enfim. Vamos falar um pouco sobre tudo, sobre sua vida. Isso aí, é um prazer enorme estar aqui. Eu adoro rádio, podcast, qualquer veículo que de alguma maneira traga notícia do que se faz de bem, de bom, né? A Mari tá aí, ela sabe bem disso, que também é uma pessoa que faz coisas boas pela cidade. E é importante que a gente saiba onde as coisas estão acontecendo e como a cidade acontece, né? E a gente que faz a cidade acontecer. Verdade. Vamos falar um pouco, Fernando. Você é diretor de teatro. Diretor de teatro, isso, formado pela Unirio, no Rio de Janeiro. Isso já faz um tempo, em 2003 eu me formei. Sou do Rio de Janeiro, sou carioca, nascido em Campo Grande, um bairro do Rio de Janeiro, super populoso. Buscou outra Campo Grande para vir. Na verdade, o acaso me trouxe para Campo Grande, um feliz acaso, porque eu amo morar aqui, estou aqui há 10 anos, fiz 10 anos agora em 2024, cheguei aqui em 2014 e não aceito nada morar em lugar nenhum, a não ser em Campo Grande, que é, para mim, a melhor cidade do país. Como é que surgiu a estação, a história de você montar uma casa para espetáculo? Claro, Campo Grande não tem um espaço popular ou um espaço que dê para fazer apresentações, mas como que surge essa ideia? Obviamente você é diretor, sentiu essa necessidade e tal, mas até você chegar à conclusão disso tem uma série de coisas que precisam ser feitas. Surge da necessidade mesmo, né? Assim, eu sou diretor de teatro há muitos anos. Eu sou artista há 38 anos, né, de teatro, né? Quer dizer, entre grupos criados, eu sou muito bom também de fechar grupos, né? Entre grupos criados e fechados e caminhos, espetáculos que eu fiz, eu sempre tive a necessidade de ter um lugar onde eu pudesse ensaiar meus espetáculos e apresentar também, né? Tanto no Rio de Janeiro como aqui, ou mesmo no BH, que eu morei também, em São Paulo. Mas aqui a gente não ficamos muito tempo sem um teatro, né? Hoje a gente não tem um teatro aberto, né? O Sesc vai reabrir o teatro esse ano, tomara. O Teatro da Silva Banian vai reabrir esse ano, tomara, muitos anos fechado. Então as companhias de teatro, de dança, os artistas têm mantido alguns espaços abertos. E é muito importante que uma cidade sem arte é uma cidade fadada sem vida, natureza, né? Sem vida, né? E a gente, então, nós artistas preocupados com isso, né? E ao mesmo tempo vivendo ativamente o fazer artístico, achamos importante ter um espaço. Eu, particularmente, não vivo sem um espaço. Então, agora é a Estação Cultural do Teatro do Mundo. Já foi a Casa de Cultura Nildes Tristão Prieto, que era a sede do Grupo Casa, o grupo que eu dirigi quando eu cheguei aqui, que ajudei a fundar. E agora é a sede da CIA Teatro do Mundo, né, que é a Estação Cultural. Claro que eu dei uma sorte danada, conheci o Fernando Castilho, que é o dono do prédio, arquiteto querido, e ele topou o desafio de fazermos um contrato entre nós, e ali estou já completando um ano e quase 2 meses já, né? Com 156, 157 eventos, né, esse ano todo. Né? Num ano? Em um ano foi 155, eu fechei o ano. Isso é pelo menos 3 dias na semana. Pelo menos 6 dias na semana, eu diria, né? A gente não para, né? A gente tem parado na segunda-feira, no domingo, mas mesmo assim para conseguir organizar a casa para reabrir na terça-feira, né? Nós temos a boutique do teatro, o café do teatro e a sala de exposição, espetáculos.
eventualmente shows, teatro, artes plásticas, cinema. Então a gente tem a feira, né? A feira do teatro, a feira vegana. Então a gente tem um espaço de economia criativa e muita atividade artística e cultural, né? E aberto ao público, né? É um espaço privado com caráter público, né? Que é uma atividade muito interessante. Eu prezo por isso, aquela velha máxima quando me perguntam assim, Campo Grande não tem, como me falam, né? Campo Grande não tem nada. Eu falo, não tem porque você não faz. Né? A gente é que faz a cidade. Ou porque não procura, né? Tem muita coisa interessante acontecendo na cidade. Né? Eu estive agora na Rua 14, né? Na pizzaria, no pub, e ali a juventude ali cantando no karaokê, é incrível. Essa cidade tem muita gente legal e muita coisa acontecendo. Né? E a Estação Cultural é uma alternativa de teatro, cinema, arte plástica, dança. 173 atividades entre eventos, como o acesso ao público de uma maneira geral, como é que é isso? O público tem conhecimento, dá bom público ou é cada nicho que leva o seu? Tem tudo isso, né? A gente vai se tornando conhecido, quer dizer, formando um público em torno da gente e se tornando importante também, né? E aí a gente tem, e para isso a gente tem a parceria com os artistas e os seus nichos específicos, né? Os shows musicais. Foi uma surpresa muito interessante para mim, que o Toninho Porto fez o primeiro show ano passado lá, e aí a partir daí foi Tom Alves, Paulo Simões, enfim, Celito Espíndola, Gilson Espíndola, Guilherme Rondon. Então a gente tem assim uma galera que fez muito som, tanto os mais velhos quanto os mais novos, que fez a casa acontecer. A gente chama, inclusive, a sala de espetáculo hoje chama Geraldo Roca, em homenagem a esse grande músico carioca, sul-mato-grossense, que deixou a gente aí em 2014. Então a gente faz essa homenagem para ele, porque também tem esse espaço musical, é um encontro de geração, né? Todo mundo vai ali, a galera se conhece, da antiga e a juventude. Eu tive ali ano passado o vocalista do Lemonhead, né? O vocalista do Lemonhead foi tocar lá pra gente e veio pra cá pro Brasil, e aí tocou e foi mó barato, aquela galera do punk rock dos anos 90, do grunge ali no meio. Então assim, a gente vai criando um público. E nosso principal veículo de divulgação é o Instagram. Então a gente tem a Estação Cultural Teatro do Mundo, tem o Teatro do Mundo, que é a companhia, o Café do Teatro tem o seu Instagram e a Boutique do Teatro também tem o seu Instagram. Então a gente fica ali divulgando o máximo que a gente pode nas redes sociais, né? O que a gente consegue. É claro, vindo aqui no podcast, indo no programa do DJ, na poltrona do DJ, na cadeira do DJ com o Celito e o Gilson e o Daniel. E onde me convidam eu vou para falar do nosso trabalho, porque é preciso que as pessoas saibam o que está acontecendo. Saiba que a cultura é viva em Campo Grande, né? Mas, e quem chega de fora, que não conhece mesmo Campo Grande, até pela falta de publicidade que o Estado, me parece, não caiu a ficha, ou não faz essa venda do que tem a cultura do Mato Grosso do Sul, e é uma carência mesmo da presença do Estado o Pantanal. Eles têm dificuldade de vender o Pantanal, né? Que é uma coisa a cara do Estado, mas essa ausência dessa publicidade, quem chega em Campo Grande acha que não tem nada mesmo. Falta gente moderna, né, cara? Falta modernizar as coisas, né? Falta funcionário, gente, né? Que esteja ligado a essas novas tecnologias, ao marketing, a fazer a coisa acontecer, né? Falta modernidade. Acho que a gente está emperrado, né? Muitas das nossas repartições ainda estão emperradas naquele ventilador lento e aquele suor, com as coisas quebradas e em papel e gaveta. A gente precisa modernizar, né, cara? Precisa viver mais a realidade da cidade, né? Eu tenho a impressão, e olha que eu faço política no meu cotidiano, sou um profissional da política, mas a impressão que eu tenho, e o podcast me deu essa oportunidade de conhecer vários atores de diferentes setores da sociedade, você vê que a cultura está viva, que tem gente batalhando, tem gente fazendo, tem gente construindo, mas no espaço institucional em si não tem essa ideia.
não tem ideia do número de emprego que isso possibilita, da renda que vem desse setor, de quantas famílias sobrevivem em torno de um empreendimento como esse, que tem 173 eventos, isso tem uma movimentação econômica enorme, né? Dá comida, dá casa para muita gente, e o poder público, não parece que isso é invisível para o poder público, essa é a impressão que eu tenho. É difícil mesmo, acho que a capacidade de entender a interdependência, a cidade, a arte na cidade, a importância disso. Isso tem, cara, são tantos campos de possibilidades, né, para a gente conseguir construir uma cidade, né, que é preciso ter essas capacidades, sensibilidades, né, que eu acho que às vezes falta mesmo, e é isso. E a gente está construindo, você tem que construir essa relação. Eu preciso bater na porta da fundação, da secretaria, e de alguma maneira fazer com que eles entendam o que está sendo feito, e de que maneira eles podem e devem caminhar junto com os artistas. Aqui em Campo Grande tem muito artista engajado e fazendo esse trabalho. Então a gente, entre mortos e feridos, a gente vai se salvando. Contando a história do Estado, contando a história da cidade, tem muita arte fazendo isso, e que não tem a valorização devida para esse trabalho que é feito. E aí tem muitas camadas, né, cara? Tem uma camada que é importante, por exemplo, é assim, eu tenho que me fazer importante, né? E se fazer importante não é em questão de produto, é assim, eu preciso dar para a cidade aquilo que eu acho que ela, enquanto artista, que eu acho que ela precisa. Aí, a partir disso, a cidade me enxerga. A cidade me enxerga, eu tenho que estar preparado e estudar o suficiente para fazer projetos e chegar nos lugares, né, convencer o empresário de que ele pode se juntar a nós, convencer aos políticos que eles devem se juntar a nós, não o político em si, mas o Estado, né, com políticas públicas eficazes. Então isso são várias vias, né? Então, o que eu digo é sempre, é preciso que a gente fale e é preciso que eles escutem. É preciso que eles falem e que nós escutemos também. Então uma conversa que é preciso ter cada vez mais. A gente sai agora de um período muito difícil no Brasil, ainda bem que estamos saindo, né? E agora está acontecendo um encontro de cultura em Brasília, então tem gente daqui lá em Brasília, representando os artistas locais, né? Isso é muito importante, essa discussão de fazer com que a gente se valorize para que as pessoas também possam nos valorizar, né? A gente não pode também de alguma maneira ficar vitimizando. Vitimizando, né? É uma palavra boa, mas na falta de outra, mas talvez no sentido de ficar de alguma maneira se sentindo menosprezado, né? E tem que agir, né? A gente tem que agir. Eu, por exemplo, lá na Casa de Cultura, eu só consigo manter aquele espaço porque as pessoas me ajudam. Não é a minha capacidade sozinho de fazer as coisas, não. Tem uma rede de pessoas que as cadeiras que estão lá, são 130, 140 cadeiras, foram compradas as pessoas compraram as cadeiras, fez uma campanha, adote uma cadeira, né? Não tem nenhum benefício, não ofereci nada. Olha, você comprando uma cadeira você vai ter isso, eu não tenho nada para oferecer. Não, comprando uma cadeira você vai ser sempre muito bem recebido, de braços abertos, e a gente vai conseguir manter aquele espaço aberto. Agora estou fazendo uma campanha para construir rampas de acessibilidade, que é muito importante e é caro, é um espaço com muitas escadas, ainda não tem rampa de acessibilidade. Eu estou construindo, junto com os meus amigos e parceiros, a possibilidade de a gente conseguir fazer essa rampa o quanto antes. Eu tenho um morro de vergonha quando vai um cadeirante lá, por exemplo, e que a gente tem que carregar ele, né, ou ela, sem que ele tenha a liberdade que lhe é direito, né? Então eu fico morro de vergonha mesmo. Então estou fazendo uma campanha agora enorme para as pessoas que são meus parceiros ali, a gente está fazendo uma vaquinha na internet, etc., né, para fazer. Então assim, devagarinho, mas assim, as coisas vão acontecendo. Eu tenho muita gente que nos apoia lá, que no sentido de entendem que aquele espaço é importante, né? Então vai, assiste o show, fica feliz de estar lá, toma café na boutique, toma café no café, compra na boutique, né? Porque a boutique e o café são pilares de sustentação desse projeto, né? É um projeto de uma companhia de teatro que mantém um espaço de cultura que beneficia não só os artistas, mas também toda a população que tem ali, enfim, eventos gratuitos. A maioria dos nossos eventos são gratuitos, inclusive, né? Ou com preços populares, né?
Então, você está com esse empreendimento, você falou que fez aniversário de um ano. De um ano em novembro, fizemos, né? Um ano. Esse tempo anterior a isso, você veio do Rio de Janeiro para cá há quanto tempo? Eu vi, tem 10 anos, foi em 2014, né? Eu cheguei aqui. Sempre produzindo teatro? Sempre, há 38 anos que eu faço teatro. Só teatro, né? Essa é a sua vida? Essa é a minha vida. Vamos falar um pouquinho da sua infância, como você chegou lá. Você nasceu no Rio de Janeiro, Carioca da Gema. No Rio, lá em Campo Grande, um bairro maravilhoso, um bairro que eu adoro, até hoje visito meus sobrinhos. Eu tenho um sobrinho que mora lá, mais a esposa, que é minha sobrinha também, e minha sobrinha neta, que mora na casa dos meus pais, né? Eles compraram a casa dos meus pais que faleceram e vivem lá. Então sempre eu vou a Campo Grande, todo ano pelo menos, e é um prazer ir lá e enxergar como os Campo Grande lá também está crescendo, tem muitos artistas lutando e fazendo o bairro acontecer. É um bairro com muito mais, talvez 1.400.000 de habitantes, é um bairro muito grande, né? E o bairro onde surgiu a milícia. Então é um bairro perigoso, assim, né, de certa forma. Então é uma necessidade que os artistas existam naquele espaço para não ser... Como é que foi sua infância? A gente te colocar aqui a visão de quem vê o Rio de Janeiro de fora pela Globo, né? Pelas más notícias, né? Sim. Embora todas, eu acho que fui uma meia dúzia de vezes no Rio de Janeiro, cidade linda, tive na Tijuca, enfim, tem, né? Graças a Deus não vi nenhuma violência acontecendo na minha frente, como quando você vê a televisão parece que a cada 2 minutos está acontecendo toda. Uma cidade violenta, de fato. Como que é? Você nasceu em Campo Grande, estudou, família de lá mesmo? Meus pais são do Ceará, minha mãe é do Canindé, Ceará, e meu pai é de Fortaleza. Conheceram-se, aí tiveram 2 filhos lá no Ceará, Ana Lúcia e Rogério, meus irmãos mais velhos, e foram para o Rio de Janeiro, aí foram para Campo Grande. Meu pai até, minha mãe dizia, meio que triste, né? Porque chegamos na rodoviária, em vez de ir para a esquerda, que é a Zona Sul, fomos para a direita. E aí, mas o bairro era um bairro muito pequenininho na época, dormitório, ainda dependente do centro do Rio, né? Isso há mais de 50 anos atrás. E lá nós nos criamos, né? Eu me criei brincando na rua, né? De pique, de todas as brincadeiras que uma criança brinca na rua. E lá eu fiz o primeiro curso de teatro também, né? Foi na escola? Não, eu fui uma psicóloga, eu tinha uma disritmia, uma disfunção elétrica, mental, e aí a psicóloga falou, olha, ele é super normal, ele só precisa de ocupar o seu tempo, né, mental e tal, e aí indicou o teatro. Eu fui como terapia ainda no teatro e conheci a Regina Perini, já falecida, uma teatróloga do teatro estudantil. Que idade você tinha nessa época? Tinha 11 para 12 anos. Bem novinho. E a Regina Perini me adorava, tanto que ela me botou para trabalhar logo de cara. Então, com 12 anos, eu fui teatro livre em Tirto, fizemos algumas coisas em plataforma da Petrobras, né? E já profissionalmente, né? Então, eu sempre fui um gordinho engraçadinho, que tinha as minhas cartas na manga, ela adorava isso, né? E aprendi muito naquele momento ali e nunca mais parei, né? Então o teatro entrou na sua vida aos 12 anos, 11, 12 anos. Nunca mais eu fiz outra coisa na minha vida. Com 18 anos eu fiz um curso de cozinha, porque eu fiquei pensando, vai que dá errado minha vida artística, eu preciso ter uma profissão, eu sou filho de pobre, né? E de trabalhadores. E aí meu pai falou, cara, você gosta de cozinhar, faz um curso de cozinha. Eu fui no Senac, eu fiz um curso de cozinha maravilhoso. Foi o quartel que eu não servia, inclusive, né? Muita disciplina, todos os dias, aprendi muito lá na cozinha. Fui trabalhar na cozinha, na Brahma, na fábrica, e 3 dias eu durei ali e abandonei o trabalho, que é muito pesado. Vai aqui todo o meu carinho pelos cozinheiros e cozinheiras depois que trabalham. Depois que você descobre como que acontece a função, você se torna um fã dos caras que trabalham, né? Precisa ter muita força, porque cozinha é um troço pesado, muito pesado. E eu admiro muito a cozinheira, quando sempre que eu posso, eu mando um elogio, assim, olha, parabéns, porque eu sei que Taí não é fácil, né? E aí, a partir daí, então, quer dizer, eu já fazia teatro, e aí as coisas foram acontecendo, passei no vestibular, fui para a Unirio, na URCA, e aí minha vida vai assim, nesse sentido.
uma vez, eu jovenzinho, alguém me perguntou assim, tua vida é um rio ou um cavalo, né? E eu jovem, né? Falei, é um rio, né? Eu tinha aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí a pessoa falou assim, não, cara, porque deixa a vida te levar e você vai ver onde é que ela vai dar, né? Então é bom você ter a vida como um cavalo, então dome a sua vida, né? Então eu entendi um pouco isso, né? Eu achei isso interessante na época, né? Inclusive eu estava lendo o Newton Santos, o geógrafo, né? Falando sobre também os jovens desenvolvidos e subdesenvolvidos, que a gente não podia ficar de cabeça baixa, etc. Que a gente tinha que ir à luta, que ser rebelde, a rebeldia fazia parte. E aí eu descobri que eu tinha que ser artista, e o teatro era um lugar que eu podia usar como ferramenta para a minha revolução pessoal e para a revolução do seu entorno, pelo menos. Né? E sim, eu faço teatro porque eu sou um sacerdote disso, não sei, e acho isso extremamente político, né? Eu sei que o teatro me transforma o tempo todo e transforma também aqueles que estão ali junto comigo trabalhando, né? A cada espetáculo a gente é acrescentado de mais uma camada, né? Você falou do período que a gente acabou de sair, período meio que sombrio, principalmente na cultura, na arte, no teatro. Tem como o teatro ou a cultura, por si só, ela traz uma mensagem revolucionária de contestação ou pode ter uma outra linguagem de contemporização com o status quo, alguma coisa? Porque a grande crítica que a gente vê do status quo é de que o teatro eles caracterizam como se fosse alguma coisa assim que, vou buscar um termo que não seja tão chulo, mas que seja alguma coisa que atrapalha, né? Que é mais ou menos essa ideia que tem, né? Mas porque faz a leitura da realidade, da sociedade, discute a história, pesquisa as origens dos povos, traz isso, coloca na mesa, ela tem esse espírito revolucionário toda. Eu não tenho dúvida, né? É claro que há artes mais revolucionárias e artes menos revolucionárias, né? Nenhuma delas é conservadora, eu não acredito em arte conservadora. A arte ela existe para nos fazer avançar, né? É muito isso. O Plínio Marcos dizia sobre uma resposta que ele dava a essa questão, que ele fazia arte para incomodar os acomodados, né? Então é um pouco isso, acho que a arte é feita para tirar a gente do lugar mesmo, né? Isso eu estou falando de arte, não do entretenimento puro, né? Há também um entretenimento e é muito bem-vindo, evidentemente. Às vezes a gente não quer nem pensar, a gente só quer, enfim, de alguma maneira isso também é transformador e também é revolucionário, também nos faz avançar, né? Quando você esquece um pouco os problemas, dá uma risada, enfim, dança um pouco, assim, ali. Mas o teatro, por ser uma arte que vem da poesia, do ditirambo, né? Que é essa coisa do ritual, que fala diretamente com as pessoas, né? O teatro moderno que quebra a quarta parede, que já, enfim, o espectador já não é mais um passivo, também é ativo, né? Da discussão, né? O teatro existe entre o espectador e o artista, né? Ali também existe Deus, as duas pessoas, Spinoza, né? Deus existe entre duas pessoas que conversam, né? Então acho que isso para mim, e é uma opinião evidente, muito revolucionário, né? Quando você faz com que a pessoa pense, mesmo que ela ria daquela situação, que ela pense de alguma maneira como é que ela pode resolver algum problema que está acontecendo imediatamente, ou como ela se insere na sociedade, ou ela vai entender mais ou menos como é que as coisas estão desequilibradas, né? Porque também não dá para a gente ficar assim, a gente gostaria, né, como poetas líricos que somos, né, olhar para o sol e para o amor ideal e falar sobre as coisas felizes e boas. O entardecer. Mas não dá, a gente, como ser político, a gente olha para as pessoas e vê a dor, e é da dor que a gente quer falar, né, dessa dor das injustiças, né, cara? Então, assim, as injustiças artificiais, fictícias, né? Da ficção da sociedade, né? A falta do dinheiro, né? Para muitos, muito dinheiro na mão de poucos, esse desequilíbrio total, aos que são educados em escolas positivistas e avançadas, e os que têm que ser militarizados e técnicos, porque tem essa ideia, né? Errada de fazer com que a escola pública seja militarizada, talvez por um tipo de educação rígida e etc., para criar mais gente para o mercado de trabalho do que propriamente gente pensante, né? Enquanto o rico está estudando na escola
positivista, as bases da liberdade, da escolha, né? Eu acho que a gente tem que falar sobre isso também, sobre tudo, das categorias de trabalho, né? A gente está discutindo essa semana, por exemplo, a questão das mulheres na mesma função ganharem 20% menos que os homens, cara. Que discussão é, sabe? Por que você está discutindo isso ainda? Isso devia ser um problema vencido, ainda não é, né? Quer dizer, o teatro pode ajudar, sim, nessas discussões todas, né? Da religião, do desequilíbrio, das guerras religiosas, da falta de respeito. Acho que é importante a gente falar sobre isso tudo, sobre, né, o feminismo, o machismo, a homofobia. São assuntos que a arte, de alguma maneira, nós deixamos de lado o lirismo, né, que a gente gostaria tanto de contemplar, para falar das questões que são necessárias, né, para uma sociedade viva, humana, né, cara? A gente vê essa guerra lá, vou dizer, esse genocídio, né, lá na faixa de Gaza, né, Israel com todo aquele poderio, esmagando o povo palestino. Claro que está ali uma situação tão devastadora, né? E é preciso tocar nesses assuntos. Eu, enquanto artista, me sinto sensível. Agora, vindo para cá, um rapazinho jovem, cara, magrelinho, bateu na minha porta lá e falou: cara, tem uma coisa para eu comer, eu quero fazer tua grama aqui para eu comer alguma coisa. Eu falei: cara, quase chorei com ele. Falei: bicho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada para comer, eu tenho aqui R$20. Eu vou te dar esses R$20. Eu nem me preocupei como é que ele ia usar esse dinheiro. Eu vi que tinha um sofrimento, uma dor ali, e eu podia dar R$20 para ele. Não vai salvar a vida dele, mas eu olhei e falei: meu irmão, toca o bonde aí, vamos juntos, se precisar. Aí ele pegou meu telefone, ele falou: vou pegar o telefone aqui, de repente eu vou te ligar e se tiver algum trabalho para mim, né? Tomara que tenha, né, cara? Eu acho que a gente precisa pensar, enquanto artista, enquanto sociedade, que nós somos interdependentes, né, cara? Não existe eu sem você, você sem eu, nós estamos juntos, né? Por mais diferentes que sejamos, e assim também tem que ser. Eu acho que quando a gente perder a capacidade de sentir essa empatia que você sentiu pelo menino, ou a indignação que a gente vê nas imagens, que a televisão, aliás, não mostra muito de claro, Gaza, né? Lógico. Porque em nome do não pode mostrar, que as imagens são horrendas, ficam encobrindo o assassinato de milhares de pessoas em nome desse negócio. A gente sabe por quê, né, cara? Mas quando a gente perder essa capacidade de se indignar com isso, eu acho que também as coisas começam a estar erradas com a gente mesmo, né? Se você não consegue ter empatia com essas coisas. E eu acho que a arte, nesse sentido, ela mantém a gente empático, mantém a gente humano, sensível, né? Acho que a arte tem essa função. Mas o teatro, principalmente, eu assisti, confesso para você que eu vi poucas peças de teatro, mas ela tem uma mensagem muito educativa, eu diria assim. Se o teatro, se as pessoas, se as escolas pudessem trabalhar mais isso, se o poder público investisse mais nesse tipo de mensagem de educação, com certeza, sem dúvida nenhuma, né? alcançaria e mudaria muitos cenários que hoje a gente vive. Se cada bairro tivesse um teatro, cada rua tivesse um teatro, certo, sem dúvida nosso mundo seria bem melhor. Não tenho dúvida. Porque a pesquisa sobre a história, a sensibilidade de ver o comportamento, a mensagem necessária está passada, isso não é qualquer um que tem, né? É a pessoa que se dedica a isso, que tem essa sensibilidade, que faz do teatro a vida. Eu acho isso uma coisa extraordinária. E para fazer isso tem que sobreviver, tem que comer, tem que fazer, tem que correr atrás. E parece que o grande erro do Estado que acontece é que não considera isso trabalho. Ou vê, mas de forma, não me vem outro termo, sacana mesmo, para não ter o investimento, trata como se não fosse. Porque a cadeia produtiva do teatro, da música, da cultura em si, é uma cadeia extensa, grande, que tem muito emprego, muita renda. Enquanto tem setores industriais que sobrevivem com subsídios altíssimos e que ninguém discute, quando você vem um fundo para um FIC da vida com 1 milhão, 2 milhões, tá dando dinheiro para desocupado, para vagabundo, para não sei o que e tal. Essa distorção é muito injusta, né? Isso é inclusive de propósito, né, cara? Sim. Ver que as pessoas, o que o Temer, quando assume, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é extinguir o Ministério da Cultura.
Quer dizer, e Bolsonaro diminui ainda mais para uma regra de secretaria especial, nem era especial, né? Você vê a Regina Duarte lá, você vê aquele menino, o Roberto Alvim, fazendo aquele papel como secretário de Cultura, né? Inspirado pelo Goebbels, alemão, nazista. Quer dizer, nem o governo Bolsonaro conseguiu manter aquele menino. E aquele menino eu conheço, cara. Foi meu amigo da universidade, que pirou no meio do caminho da carreira dele e virou aquele troço. Quer dizer, então é uma contradição, porque também a arte, às vezes, não dá conta de deter esse fascismo. Uma personalidade sociopata, né? Claro, cara, que loucura, né, cara? Aquilo foi uma tristeza enorme, nossa. Só de pensar naquilo me dá uma angústia, assim, né, de como é que a pessoa chega num lugar tão baixo, né? Mas assim, isso também, aí eu quero dizer que de novo, vias, né? A gente, enquanto artista, não pode deixar de entender que o ventre que gera o fascismo está em plena atividade. É preciso que a gente entenda isso e o tempo continua fértil. Continua fértil. Então a gente precisa o tempo todo. Isso é uma frase do Brecht na peça Galileu Galilei. Não, Arturo Ui, a irresistível ascensão de Arturo Ui, que fala inclusive da ascensão do Hitler na Alemanha. E que a gente traz para vários exemplos, né? Mas sim, a gente tem que saber que esse lugar nosso de combater o fascismo, combater as injustiças, é importante. É importante que a gente combata o fascismo, combata as injustiças o tempo todo na nossa fala, na nossa discussão. Por outro lado, também a gente é preciso entender, eu faço muito isso na minha vida, meio caretice que eu vou dizer agora para algumas pessoas, mas cara, se eu vou me hospedar num hotel enquanto artista, eu quero sair dali bem falado, entendeu? Então eu vou ser o cara mais organizado daquela hospedaria. A ponto de eu ouvir isso que eu vou te falar agora. Cara, vocês são artistas, nem parecem ser artistas. Que o último grupo que teve aqui roubaram um violão, fumaram um baseado no corredor do prédio, etc. E aí eu penso, cara, é preciso que a gente tenha responsabilidade sobre a nossa atividade, né? O Stanislavski, que é um teatrólogo importante na atividade da construção do teatro mundial, ele falava isso da nossa responsabilidade enquanto artistas, né? Não para a gente encaretar, mas que a gente saiba que a gente dá o nosso testemunho, né? As igrejas até fazem muito essa coisa, e eu gosto muito desse lugar de, cara, eu sou um homem sério, uma pessoa séria, trabalho com gente muito séria, e essa gente séria está produzindo arte porque descobriu na arte um lugar de trabalho e esse trabalho tem a ver com a formação da sociedade, uma sociedade melhor, né, que a gente tem o Teatro do Mundo, que é para melhorar o mundo, né, é a nossa função. E então a gente tem essa responsabilidade com cuidado com o outro, com a coisa do outro, com a coisa social, sabe? Você não vai me ver por aí fazendo coisas que eu não deveria fazer, porque como eu disse antes, é bem careta esse meu papo, né, cara? Porque eu tenho uma responsabilidade sobre mim. Né? Sim, cara, me veio um termo agora que é muito, pode ser até mais careta do que está dizendo, e você encara isso como um sacerdócio. É um sacerdócio, sem dúvida nenhuma, é um sacerdócio. A gente está. Imagina, eu sou diretor de teatro e eu sou professor de teatro. Hoje eu vou dar aula, por exemplo. E os meus alunos, eles querem o melhor de mim enquanto ser humano, sabe? Então, assim, eu não gosto de cigarro. Acho que o cigarro faz mal a mim e faz mal principalmente às pessoas que não fumam. Eu já fumei cigarro. Então, se eu vou ter um filho agora em abril, se meu filho não fumar, talvez ele tenha uma maior possibilidade de uma vida em atividade mais saudável. Então o cigarro não faz bem, cientificamente. Eu estou tentando esse cuidado para não parecer tão careta a minha fala. Então, assim, se eu vou dar aula de teatro, eu não vou ficar fumando entre uma aula e outra, entendeu? Porque assim, eu vou falar com as pessoas, tem a questão da fumaça que pode incomodá-las e também fazer com que as pessoas tenham algum tipo de reação e talvez a longo prazo até doenças em mim e em quem está em volta de mim, fora o hálito e todas as questões da minha relação. Cara, eu estou dando um exemplo assim meio para tentar explicar
que o nosso cuidado com o outro é agora, assim, não é, sabe? Claro que, cara, se você vai sair à noite com seus amigos e vai se divertir, vai tomar um porre, também é legal. Uma vez um escritor perguntou assim pra mim, Fernando, para eu escrever, eu escrevo pra caramba, já lancei livros, e pra eu continuar escrevendo, o que eu tenho que fazer? Eu falei, viver. Viver, vai pro mundo, vai dar um rolê, fica bêbado, entendeu? Tenha novas experiências. Grita um pouco uiva pra lua, se divirta bastante, que você vai criar material para você escrever ainda melhor, né? Então não é dessa caretice que eu estou falando. Sim, mas assim, do cuidado, não é com a minha imagem. É o respeito que você tem pelo teatro, por isso que criou a tua personalidade, né? Você começou muito adolescente, nem adolescente, era uma criança quando você tomou contato com isso, e se fez todo o seu caráter, toda a sua personalidade, né? Tem a sua educação até os 11 anos, mas depois foi formado contando história e vivendo o teatro. Então o zelo que você tem é essa coisa que, ouvindo você falar, você pode falar assim, pô, esse cara é conservador. Mas não é mesmo. Mas o cuidado que você tem com a visão que as pessoas possam ter daquele que faz do teatro a sua vida. Não que você não vai me encontrar bêbado um dia, porque para eu poder me encontrar, eu preciso me perder. Então, talvez um dia eu me perca. Eu já me perdi várias vezes na vida, né? Eu sou no 6º casamento, imagina quantas vezes eu me perdi, né? Então, eu já me perdi muitas vezes, cometi erros, evidentemente, mas eu estou sempre preocupado em sair da lama, em fugir, nadar longe da merda, e ao mesmo tempo me reconstruir e me encontrar. Só se encontra quem se perde, né? Uma máximazinha gostosinha de pensar também. Então não tem problema, né? Mas é preciso que a gente tenha esse lugar, eu pelo menos tenho o sacerdócio, o princípio, o teatro sobretudo, assim, eu acho que o teatro é tudo, porque nós aqui estamos fazendo teatro agora, o mundo é um grande palco, nós desempenhamos muitos papéis, não é só um papel, eu tenho papel de marido, com a minha esposa, vou ter papel de pai, papel de empregado, papel de empregador, papel de sociais, a gente tem vários, né? Eu até gosto disso porque, como diretor de teatro, eu tenho que aprender a falar para persuadir os meus atores a seguir certos caminhos com diversas pessoas. Então, assim, eu por exemplo, falo com a Flávia, que é uma das atrizes da companhia, Flávia Paniagua, querida atriz. Eu tenho uma forma de falar com a Flávia, eu tenho uma forma de falar com a Helena, eu tenho uma forma de falar com o Isaías, eu tenho uma forma de falar com o Samuel. São 4 pessoas aqui citadas, fora a Nanda e a Renata, e o Everton Goulart, são pessoas que estão no meu convívio, que são atores que eu vou dirigir e que eu tenho que fazer com que eles entendam aquilo que eu quero que eles entendam para desempenhar um espetáculo, né? Então, cada um deles vai entender de uma forma. Então, é preciso que eu saiba conversar com um amigo meu surfista, com um amigo meu surfista intelectual, com um amigo meu sambista, com um amigo meu... Enfim, ter essas linguagens da nossa... Cada um tem um tom. Cada um tem um tom, né? Então, não é mesmo caretice, não é mesmo conservadorismo, muito pelo contrário, é outro caminho. É cuidado, né? É ter cuidado mesmo, né? Consigo e com o mundo, né? E aí o que é legal, cara, que eu sempre combato é assim, não é ter cuidado e carinho consigo e com o outro para ir para o céu. Não, é ter carinho, cuidado com o outro, com o planeta, para se manter no planeta e esse planeta se manter numa atividade gostosa até o final, se houver final, né? A gente talvez não esteja mais aqui, eu espero que não. Ia ser uma chatice danada ficar muito tempo, embora seja uma coisa, depois que você vai chegando numa idade, você vai chegando mais perto, né? Mas é bom não pensar nisso, mas eu fico pensando, poxa, é uma chatice você ficar muito tempo, porque você acaba incomodando algumas pessoas. Sim. Se você ficar sempre com 20 anos, talvez fosse uma... Eu brincando, fui lá ver o nosso Lá, o 2, né? O filme, e eu fiquei pensando assim, cara, será que morrer vai ser tão chato assim? Encontrar o Edson celulares. Esse céu tá um pouco estranho. Chegar logo de cara e encontrar o Edson celular vai ser muito... Mas me diz uma coisa, com essa visão
bem crítica que você tem da sociedade, da postura. Como que você vê as iniciativas no setor cultural do novo governo que chegou? Você acha que isso desce, que isso enraiza, vai ser diferente dos dois primeiros governos? Que nos dois primeiros governos do Lula teve a iniciativa das casas culturais, os pontos culturais, os pontos de cultura, o Sérgio Mamberti, tentando ampliar um pouco mais ou chegar mais na ponta. E não sei se nesse governo está sendo implementado isso, está sendo buscado, como é que está o diálogo? A Magalhães Menezes, inclusive, vem aí agora, no final de semana, ela vai estar aí cantando, né? Eu acho que esse governo progressista, né, não vou dizer que é governo de esquerda, vou dizer progressista para centro progressista, eles são mais interessados, né, na cultura. O Lula é um cara muito interessado na cultura, né? Tanto é que está agora acontecendo o Encontro Nacional de Cultura, todos os estados e municípios com seus representantes, o Lula lá também, com todas a sua equipe de cultura, para discutir os caminhos, né? São muitas as possibilidades, né? Como eu te falei, acho que o Ponto de Cultura foi uma iniciativa, ainda está sendo ainda, eles voltam a ser implantados agora, tem uma burocracia enorme, mas de qualquer maneira, aqui inclusive tem um escritório do governo federal aqui em Campo Grande, para tratar com os artistas de Campo Grande. Então eu acho que de alguma maneira o diálogo é maior, né? E só isso já é, de certa forma, um avanço, né? E aí você vê também o governo do estado, de alguma maneira, sinalizando, né, com o Edu Mendes e com o Marcelo Miranda ali. O Ridem é um cara, enfim, mais moderno do que o Azambuja, né? Apesar de ser do mesmo partido. Então tem um olhar ali, né, que a gente tende a acreditar, apoiar e ampliar o diálogo, né, de alguma maneira, e ver até onde vai, né? Que o governo Zambuja foi desastroso com a cultura, né? Foram 2 mandatos que ele abandonou completamente, né? Fez promessas, inclusive, eu brinco com isso no teatro, ele entrou no Horácio Balabanian dizendo que ia aumentar o prêmio Rubens Fonseca, que ia aumentar o Fonte Teatro, ele fechou o Horácio Balabanian e acabou com os prêmios todos, né, cara? Então, assim, foi realmente um desastre, né? A prefeitura, por outro lado, também começou muito bem com o Trade, com a Neide Brum, fez uma secretaria maravilhosa, tal, Renata Baru, uma galera lá da dança, né? E começaram muito bem, voltou o Fonte Teatro, então de repente foi desandando, mudou a secretária, e agora tá um desastre, abandonado, completamente abandonado. A prefeitura está completamente abandonada pelo prefeito e pelos secretários, né? Realmente não tem nem como defender, né? A cultura sofreu calote e etc. De novo, eu chamo ela até de Olarte 2. É um título que lhe cabe bem, né? E a gente, bom, por outro lado, os artistas aqui são muito aguerridos, a maioria deles com muita força política, que vai para a luta mesmo e que vai para a discussão, entre erros e acertos, vai acertando e vão ampliando as discussões. Há muita coisa para avançar. Eu acho que ainda impera na política, sobretudo municipal e estadual, a hipocrisia, né, cara? O cara que vai ali se eleger como deputado ou como vereador vai com uma noção completamente errada. Às vezes é um cara que nem sabe muito bem o que ele quer. Aí entra pra mutreta muito fácil. Então não tem. E começa a vir com um discurso vazio, esse discurso que é muito mais para se reeleger e se manter no seu emprego do que propriamente fazer o seu trabalho. Eu acho que a gente precisa parar um pouco com isso, essa funcionabilidade, essa lógica nossa de utilitária, né, cara? E utilitária para si mesmo, né? Assim, não, eu vou garantir meu emprego, então eu faço uma... Né? Agora, uma mutreta aqui, outra ali, você tocando a vida. Agora mesmo um vereador me deu uma menção honrosa, né? Me mandou pelo correio e tal, bonitinho, né? Tirei foto, botei no meu Instagram. Muita gente comentou, né? Até foi um teste que eu fiz isso, né? Como isso mexe com o imaginário das pessoas. E agora ele pediu para que eu fosse lá, né? Para ele me dar pessoalmente. Eu neguei, eu falei, cara, não vou, é ano de eleição, entende? Então, assim, por que eu vou tirar uma foto com você, que eu nem sei quem é, porque você vai me dar uma, sabe?
um troço que não vai. Me dá dinheiro! Me dá dinheiro que eu vou, não tem problema. Abraço o capeta. Você me dá dinheiro para eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, entendeu? Porque eu tenho um propósito. Então talvez falta nesses caras propósito. Propósito legítimo, né, cara? De ver a cidade realmente. Ou então fazer as coisas as claras, né? Ele te mandou um voto de congratulação porque vê a importância que você tem no meio. Isso tem um custo. A sua imagem tem um custo. Uhum. Negocia contigo. Olha, escuta, eu posso te oferecer isso para te dar uma foto contigo. Um pouco mais de clareza na negociação. E é claro que a gente vê muitos políticos, né, no Brasil com muita boa vontade. Eu não sou o cara que sou contra a política, muito pelo contrário, eu sou a favor dos políticos, a favor de uma sociedade que entenda o que é política, né? A discussão da polis, né? Discutir a cidade, discutir o Estado, que tem os seus representantes. Né? E a gente tem muitos bons representantes que nos orgulham, tanto na esfera federal, na esfera estadual, quanto na municipal. Né? A gente tem alguns, evidentemente que a gente, né, vai diminuindo as esferas, vai diminuindo também vai se aproximando, você vai conhecendo melhor. Mas eu espero que a gente aprenda também, faz parte da gente aprender a votar, né, cara? Eu tô falando aqui do Rio de Janeiro até, né? Nem de Campo Grande. O Rio colégio eleitoral de Bolsonaro, de Cunha, de Sérgio Cabral, a gente vota mal e faz muito tempo. Mas eu tenho uma fala para essa coisa do brasileiro não votar bem. Nosso primeiro voto para presidente foi em 89. São 44 anos que a gente vota para presidente e tivemos 8, 10 eleições. Sim. Um povo não aprende a votar nesse tempo, né? E quando faz qualquer comparação do Brasil, faz com o mundo europeu ou com os Estados Unidos, que são sociedades que vivem esse processo há 400, 500 anos. Nós temos 40. Então tem eu diria, essa desculpa para me dar um pouco de par de espírito, que a gente pode errar um pouco mais ainda. E que a gente vai errar, com certeza, né? Nossa primeira eleição foi um desastre, né, cara? Imagina, foi o Collor, né? Eu lembro que o Lula estava lá já, né, cara? Eu me lembro bem da gente fazendo campanha pro Lula, vou me lembrar que nada contra as mulheres, mas muito era assim, não, o Lula é muito feio, o Collor é mais gatinho, e votaram, e foi uma diferença pequena. Então, se o Lula fosse um pouco mais bonito, ele teria ganho aquela vez. É verdade, cara. Nossa, que história do Brasil, né? Mas é isso mesmo, tem toda razão, faz todo sentido, a gente é muito jovem ainda. Né? A gente conversou aqui com o Fernando Lopes, da Teatro do Mundo. Teatro do Mundo, a Companhia Teatro do Mundo, CIA Teatro do Mundo, E da Estação Cultural Teatro do Mundo, que é a nossa casa de cultura. Um papo político, sobre teatro, sobre cultura, muito inteligente, muito gostoso. Quero te agradecer a gentileza de vir aqui bater papo com a gente e dizer que tiver uma atividade, algum evento, alguma coisa, pode mandar pra gente, que a gente, dentro do nosso círculo aqui, a gente ajuda. Muito legal, vou anotar inclusive o seu Instagram, o seu WhatsApp, que é por lá que eu mando também nas... E no nosso canal está no YouTube, estamos preparando para fazer Instagram e Facebook. Para o mês que vem provavelmente vai estar pronto. Por enquanto a gente só está veiculando no YouTube. Maravilha, agradeço muito, foi para mim um prazer enorme vir aqui. Eu espero que vir sempre. Com certeza. Gente, então a gente vai encerrar mais esse episódio do Podmar, agradecendo a vocês pela audiência e lembrando que toda segunda, quarta e sexta, sempre às 9 horas da manhã, vai um novo episódio do Podmar pro ar. Obrigado, até a próxima.